Bem, nós estávamos em 1979, num momento muito especial da universidade, porque a universidade estava se transformando, quer dizer, não era universidade ainda, era uma federação de escolas isoladas do estado do Rio de Janeiro, e nesse momento da criação da Unirio, eu acho que houve assim um senso de talvez de pertencimento a uma universidade e a necessidade de agirmos como um grupo no sentido das nossas lutas que viriam, né? Como, por exemplo, aqui até hoje nós ainda perseguimos isso, o ensino público de qualidade e gratuito. A redemocratização do país, que era uma bandeira, estávamos ainda na ditadura, e os anseios por um plano de carreira para a nossa nova universidade, mais lutas salariais, que nós éramos de uma fundação, éramos diferentes, por exemplo, da UFRJ, que tinha outro regime jurídico. Então, tudo isso junto, né, fez com que um grupo de professores começasse a liderar esse movimento. E esse grupo de professores era principalmente liderado pelos professores do atual Centro de Letras e Artes. À época, estavam à frente desse movimento o professor Ian Michalski, que era crítico teatral, ensaísta, uma pessoa muito importante no meio cultural do Rio de Janeiro, professor Henrique Oscar, a mesma coisa, e professor Antônio Mercado Neto, e esse era bem mais jovens, que esses dois que eu estou falando já eram pessoas de meia idade, e professor Antônio Mercado Neto, que também era da Escola de Teatro, mais professor Ivan da música. Eu acho que eu fui, digamos assim, recrutada pelo professor Ian, que eles foram, acho que ele e mais outras pessoas, que eu não me lembro quem exatamente, foram ao Instituto Biomédico conversar com os docentes e chamar para participar da associação. Eu vinha do movimento, não docente, do movimento estudantil, tinha passado também pelo movimento da pós-graduação, estava na universidade, então foi uma coisa natural passar para o movimento docente. As discussões começaram na casa do professor Ian Michalski, no Jardim Botânico. Depois, nós passamos para o prédio da ex-Uni. Esse prédio era um prédio histórico, né, porque ele veio de um incêndio, foi reformado a partir do incêndio que os militares ocasionaram, botaram fogo no prédio da Uni para acabar, né, assim, simbolicamente, com o movimento estudantil. E aí a Uni cai na ilegalidade. Esse prédio depois ele foi reformado e passou a ser escola de teatro. Mais tarde, eu estava olhando na lista de professores que assinam a assembleia de instalação da associação, que havia ali 3 reitores, né? Professor Magarão, professor Osmar Teixeira Costa, que foi o primeiro desses 3 que eu vou falar, seguido do professor Heinz e depois do professor Magarão. E tem também, nessa lista, o vice-reitor, o professor Dias. Então, eram pessoas muito ativas na instituição, que participaram da fundação e da assembleia de instalação. Eu vou começar pelo primeiro deles, né, onde a gente se reunia, que forneceu a casa dele para o grupo. Foi o professor Jan Michalski, que era um polonês, já de meia idade, ele era de 1932 e faleceu em 1990. Era teórico, crítico, ensaísta, destacava-se no meio teatral como um dos mais combativos e inteligentes críticos de teatro do país. Isso fez uma grande diferença, deu muita credibilidade ao grupo. Então, ele acompanhou o período de revoluções cênicas e também da repressão à censura política. E, junto com ele, tinha também Henrique Oscar da Silva Araújo, que era mais velho ainda que o Ian Michalski, que também era crítico
de teatro, professor, participava ativamente do movimento de renovação da crítica teatral carioca. Impulsionou a criação do Círculo Independente de Críticos, no Rio de Janeiro. E na Assembleia de Criação também tinha os médicos, que eu já falei para vocês, que só foram médicos importantes na instituição, professor que foram reitores, professores... Não, esses não fizeram parte da diretoria, nem Yames Charles, que fez parte da diretoria. Ele fez parte da organização, foi o pontapé inicial. Na organização era presidente Antônio Hélio Barros Figueiredo, médico, cirurgião, que também faleceu precocemente, aos 65 anos, em 2000. O vice-presidente Antônio Mercado Neto, esse é uma pessoa que eu admiro muito, e que ele foi assim, muito meu companheiro na época da instalação, nós vivíamos muito em contato, né? E fomos nós que fomos ao Guilherme Figueiredo para explicar, né, a associação. Vale dizer que era reitor na época o Guilherme Figueiredo, que também era da área de teatro. O professor Deodato, me parece que faleceu precocemente também. Eu nunca mais soube do Deodato, eu procurei lates dessas pessoas, todas aí atualmente, e só encontrei o da professora Maria Aparecida Rezende Mota, que era do curso de museologia. Atualmente ela é professora da UFRJ, da área de história. E professor Ivan Carlos Moreira Fonseca, que era do curso de música, ele foi, nós entendemos que ele tenha sido perseguido por conta de estar na associação. Por que foi ele o exemplo, né? Porque ele tinha um contrato provisório. Então, o contrato provisório dele não foi renovado, e nós pensamos, à época, que isso aí era uma retaliação por conta dele estar muito envolvido na criação da associação. Os outros eram pessoas mais antigas, né, todas concursadas, inclusive eu, embora eu tivesse 29 anos, eu já tinha feito concurso. Eu fiz concurso em 78. Embora tenha entrado em 76. E naquela época se entrava numa fundação, né, de ensino superior sem concurso. Depois é que a gente fazia. Eu fiz concurso para assistente 2 anos depois do meu ingresso. O mercado também era concursado, se não me engano. E aí esses eram os membros da primeira. Antônio Hélio, médico, mercado do teatro, Deodato da biblioteconomia, sei muito pouco dele, me lembro dele muito nitidamente, mas não me lembro mais mais detalhes. A Maria Aparecida me lembro pouquíssimo também, e o Ivan me lembro com muita nitidez que foi ele que foi me chamar para fazer parte. Depois da diretoria provisória, que permaneceu entre junho e setembro de 1979, foi eleita a primeira diretoria com gestão bienal. O presidente era o Mário Augusto ele era do CCH. Zé Maria Neves, que era um brilhante maestro. Zé Maria Neves era muito meu amigo e eu tive uma boa convivência com ele. E ele era uma pessoa também brilhante do curso de música. Márcia Mauriti Silva, desconfio que era uma Márcia que tinha no Instituto Biomédico, que também teve uma certa, como é que eu vou dizer? Houve uma má vontade da instituição de renovar o contrato dela. Ela era da histologia. E eu tenho a impressão que tinha a ver com coisas por ela participar na associação de docentes. O Deodato aparece aqui como segundo secretário de novo. Sérgio Guimarães Lima, eu não sei quem é, e a Avelina, que ainda está aí na militância até hoje. As discussões, eu não me lembro muito de debate, porque o debate que acontecia à época era realmente o debate da importância da organização, a importância dos docentes estarem organizados para um futuro que seria um futuro de luta, né, de todos os tipos, salarial,
de plano de cargos e salários, de preservação da universidade, né? Dentro dessa de universidade pública, de qualidade e gratuita. Sempre foi essa a principal luta. De resistência, era um trabalho de resistência. A melhor palavra para qualificar era resistência. Eu não tenho ideia, porque eu saí do país em janeiro de 81, mercado saiu em agosto de 80, houve um esvaziamento. O Ivan foi demitido, as pessoas da primeira associação, né, da primeira direção. A segunda direção tinha pessoas importantes, tinha Zé Maria Neves. Agora, eu não sei o que aconteceu, eu sei que houve uma desmobilização. O que eu tenho na memória era um momento em que os professores, os que já tinham sido da primeira diretoria, começaram a procurar tentar uma reorganização. Era um período complicado, a gente tinha como reitor o irmão do então presidente, o professor Guilherme Figueiredo, irmão do João Batista Figueiredo. E o que acontece? Foi chamada uma reunião lá para o hospital, foi feito no anfiteatro. E eu acho importante citar isso, porque naquele momento a Escola de Medicina ela tinha um peso quantitativo e qualitativo significativo na Unirio. Metade ou mais da metade do número de docentes eram da Escola de Medicina, enfim. Uma história assim, muito forte da Escola de Medicina dentro da universidade. E houve essa reunião, se discutiu a necessidade dessa organização por causa do quadro que estava, as fundações, nós éramos uma fundação, precisavam se organizar, e com isso foi criada uma diretoria que ficou um tempo, com professores da medicina e de outros locais, para preparar a eleição para a diretoria que ficaria aqueles 2 anos, e foi isso que ocorreu. E na composição foi interessante, não havia, assim, da minha parte, a intenção de participar, mas a coisa aconteceu, e eu acabei ficando com a presidência de uma equipe maravilhosa. Nós tínhamos 2 médicos no grupo, uma enfermeira, uma professora, enfermeira que eu estou dizendo do curso, né? Do curso de enfermagem, uma professora do IB, 2 professores do IB, e 2 professores da enfermagem também, acho que tinha mais um. E foi um grupo muito, muito, muito próximo, muito coeso, cada um com uma história diferente na universidade, com uma história ligada a movimento também muito, cada um muito particular, e a gente foi fazendo tudo e aprendendo junto, né? Nesse ínter, eu não lembro a data, mas foi nesse período que ocorreu uma greve longa, e lá fui eu para Brasília começar a participar disso. E foi um período que eu digo que foi um período importante para o movimento, primeiro por causa da junção das forças das universidades fundacionais, e segundo, pela perspectiva de sentar também todas, não só as fundacionais, mas à época chamadas autárquicas, e a conquista de um plano de cargos e salários. Nós tínhamos, nas fundacionais, cada uma tinha um salário diferente, cada docente, dependendo de onde estava, tinha um salário. Ou seja, não havia a chamada isonomia salarial, que foi uma bandeira muito grande daquele momento. No que se refere ao movimento internamente, óbvio que isso não se deve à diretoria em si, mas eu digo ao momento, nós tivemos assembleias absolutamente fabulosas, assim, não dava para entrar gente no auditório do Grafreiro, foi um momento muito propício para isso, né?
nós tínhamos a participação não só dos docentes dos outros cursos, mas nós tínhamos os titulares dos cursos de medicina, e quando eu destaco isso, as pessoas que conhecem a história do Gafé sabem o papel de um professor titular na escola de medicina, diferente das outras escolas. Então, nós tivemos momentos muito intensos, e isso aproximou muitos professores, aproximou muito as escolas, e daí houve vários desdobramentos com relação ao movimento. E logo depois, no ano seguinte, eu passei a integrar a diretoria da ANDES, que foi também um outro período pré-constituinte, e nós tivemos dentro da Unirio um congresso extraordinário. A gente chamou para fazer dentro da Unirio, conseguimos isso, que também foi eu digo que é outra marca importante desse período. Um trabalho junto com a Associação de Servidores, a ASUNE, que foi muito precioso. Eu digo que aquela conjuntura política foi também um caldo de cultura para alimentar essa parceria, a do Unirio, a Unirio. Nós que passávamos por dificuldades semelhantes, e isso foi um motivo de aproximação, e muito semelhante mesmo, né? Um motivo de aproximação dentro da instituição. Nós tivemos, a Unirio sofreu reveses, ainda na gestão do Guilherme Figueiredo, e era uma coisa muito distante, né? As entidades do reitor, havia um distanciamento muito grande, e a gente fazia questão, né, de manter esse não um distanciamento, mas o local de fala da Unirio, e na aproximação com a ASUNE, quando inclusive a gente chegou a construir um congresso interno que foi maravilhoso, muito bom mesmo. E isso eu acho que foi uma coisa importante, ou seja, as entidades naquele momento, a DUNE e a ZUNE, se juntaram para discutir questões comuns, tendo um reitor. Porque quando a gente fala de Guilherme Figueiredo, a gente está falando de uma pessoa do porte dele, da importância dele para a vida cultural do país, mas estamos falando do irmão do presidente de um período muito complicado do país.